6:30 this afternoon, call came out, shots fired. That was called in by the Secret Service. Esta é a voz do xerife de Palm Beach. Donald Trump foi o alvo de uma aparente tentativa de homicídio este domingo. Os agentes dos serviços secretos abriram fogo sobre um homem armado em Miami, no clube de golfe do ex-presidente dos Estados Unidos. Trump não foi atingido e o suspeito foi apanhado logo de seguida. O FBI está a investigar e Joe Biden ordenou o reforço de proteção a Donald Trump. Nuno Amaral Jerónimo, professor na Universidade da Beira Interior, é o nosso convidado de hoje. Obrigada por estar connosco. Já sabemos quem é este homem que criticou Trump nas redes sociais e escreveu um livro em que defende a Ucrânia. Como é que é possível encarar esta tentativa de atentado e pergunto-lhe se haverá consequências políticas. Olá, boa tarde. Obrigado pelo convite. Consequências políticas, pelo menos as que já houve de reforço de segurança ou de pensar melhor se um candidato deve ter mais acompanhamento policial. Essas já aconteceram, não é? Outras... Por exemplo, pode favorecer Donald Trump? Desculpa. Pode, no sentido em que pode haver algum voto ou alguns eleitores que sintam isso como uma ameaça, mas a tal América dividida, não é? Uhum. Mas é sempre um bocadinho difícil de perceber, embora a verdade é já são duas tentativas. A outra foi mais evidente, mas isso pode causar uma ideia também de que do lado democrata, ou pelo menos do lado anti-Trump, há também uma posição de radicalização, que é muito aquilo que os democratas acusam os republicanos, e portanto isso pode causar pelo menos uma sensação, e a gente sabe como em eleições as impressões e as sensações são mais importantes, eu até diria mesmo às vezes mais importantes do que a própria realidade. Aliás, Trump veio entretanto atribuir a culpa do alegado atentado à retórica de Joe Biden e Kamala Harris. Parece-me um pouco injusto. Pois, mas é isso. No fundo é dizer, vocês têm um discurso tão radical, porque é isso que ele tem insistido nos últimos tempos, não é? E tem sido essa a lógica. Vocês são os radicais, vocês são os radicais, vocês são os radicais. E, portanto, sempre que acontece uma coisa destas, no fundo ele aproveita para dizer: estão a ver como vocês são os radicais, estão a ver como as pessoas que vos apoiam são os radicais, tão radicais que até preferem que eu morra do que deixarem-me concorrer. Nesse sentido, sim, é uma retórica que é injusta, mas é a retórica que eles, que do lado republicano, estão a usar para tentar mostrar que essa radicalização existe dos dois lados. Este tipo de atentado mostra também que, mesmo depois das eleições, o país vai continuar polarizado. Sim, fazer futurologia não é a minha área de serviço, mas parece que essa polarização está para ficar, porque os discursos, estes discursos radicalizados, polarizados, de dizer que o outro lado não representa a verdadeira América, não vejo que isso acabe só com uma eleição, não é? Entretanto, 3 dezenas de congressistas norte-americanos, incluindo 6 do Partido Republicano, assinaram um documento em que se comprometem a respeitar os resultados das eleições. O manifesto foi tornado público poucos dias depois de Donald Trump ter voltado a deixar em aberto a hipótese de não aceitar os resultados. Qual é a relevância de um compromisso como este? Se for para ser levado a sério, se o compromisso for real, é bastante importante, porque nós já vimos do lado republicano responsáveis políticos do lado republicano, inclusivamente o J.D. Vance, que disse que se fosse ele o presidente do Senado em 2020, podia não ter tomado a mesma decisão que tomou o Mike Pence, não é? E, portanto, se os congressistas republicanos dizem sim, nós vamos aceitar os resultados e o que acontecer nas urnas de voto
nós respeitamos isso depois, quando for a eleição no colégio eleitoral. Isso parece-me importante, parece-me um compromisso, parece-me bastante relevante por isso, para contrapor com algum discurso, às vezes um bocadinho pouco claro, se estão dispostos a aceitar os resultados ou não. E reparem, é evidente que é diferente serem congressistas eleitos a não respeitar isso ou a achar que não se devem respeitar os resultados e as pessoas na rua. Mas isso também aconteceu quando o Donald Trump ganha as eleições, também houve alguns distúrbios porque as pessoas não queriam aceitar o resultado, embora, repito, é diferente ser as pessoas na rua e congressistas eleitos. Mas isto para dizer, e até ligando com a pergunta anterior, que essa ideia de não aceitar os resultados de uma forma democrática ou pelo menos de uma forma pacífica já aconteceu nas duas vezes e isso mostra que essa divisão está para ficar. Entretanto, Donald Trump escreveu na rede social Truth Social que odeia Taylor Swift, em caixa alta, em maiúsculas, depois da cantora ter apoiado publicamente Kamala Harris. A decisão da artista pode, de facto, afetar a campanha de Trump? Pelo menos Trump ficou afetado. Sim, fica afetado, mas há aí um lado de ego do Donald Trump que, mesmo que eu acho que ele não gosta nem que a Kamala Harris não goste dele. Portanto, acho que ele tem isso nota, só pelo menos parece, não é? Pode ser uma coisa retórica, mas não parece ser que ele acha que toda a gente o devia admirar e gostar dele. Portanto, nesse sentido, isso afeta-o só por isso, não é? Há aqui uma outra pergunta que poderia ser engraçada também, que é: será que a declaração de que Trump odeia Taylor Swift vai beneficiar Taylor Swift? Também era uma pergunta que se podia pensar. Até que ponto é que ela passa a ter mais ouvintes por o Trump não gostar dela? Mas, sobre os apoios, sobre o apoio da Taylor Swift, há vários estudos sobre os apoios das celebridades. Há um no tempo do Obama que se calculava que o efeito da Oprah Winfrey poderá ter levado 1 milhão de pessoas mais a votar no Obama. Mas outros estudos são bastante inclusivos. E quem faz esses estudos, os sociólogos, os pesquisadores da opinião nos Estados Unidos, pelo menos, têm verificado, é que não se pode tirar uma conclusão decisiva. O que se verificou agora, por exemplo, com o apoio da Taylor Swift, foi um aumento na procura de como é que as pessoas podem registar. Já tinha acontecido no passado, sim, quando ela fez exatamente o mesmo apelo. Isso. Esse sentido pode. Depois há aqui várias perguntas, que é: primeiro, a maior parte, houve também uma sondagem, e a maior parte dos apreciadores da música da Taylor Swift já é democrata. Numa sondagem era à volta de 70%. Portanto, a haver uma influência será fazer as pessoas sair de casa. Mas depois há mais questões, que é: nós sabemos que algum público da Taylor Swift é público juvenil. Pode até ser público que nem sequer tem direito a voto pela idade. E depois, como esse público é muito espalhado, e mais uma vez as eleições americanas se decidem por Estado a Estado, é muito difícil. Até pode acontecer uma surpresa. Eu disse semana passada, também aqui na Rádio Observador, que eu acho que não é a Taylor Swift que vai fazer a Kamala Harris ganhar as eleições. E a maior parte dos estudos apontam para que essa influência não é suficiente para fazer virar uma eleição. Sabe? Pode acontecer, e isso seria uma grande surpresa, e sociologicamente seria fascinante percebermos isso, acompanhar isso, sim. Nuno Jerónimo, muito obrigada por ter estado connosco hoje no América Dividida. O programa acaba sempre com uma escolha musical do Nelson Ferreira, hoje a olhar para a comunidade latina. A candidatura democrata está apostada em vencer o voto latino.
E para isso foi hoje revelado um memorando onde se destaca a importância desta população que em alguns dos chamados swing states ultrapassa em muito os 15% de votantes. O documento tem uma série de diretrizes para as ações de campanha democratas, como é o caso das comunicações serem sempre feitas em inglês e espanhol, e alude ao facto desta população poder vir a ser fortemente prejudicada caso os republicanos regressem ao poder. Os temas a abordar também merecem destaque, com a questão dos direitos reprodutivos das mulheres a figurar entre os mais importantes para esta faixa da população, bem como uma forte aposta em anúncios pagos nos meios de comunicação digitais, sem descurar, claro, os de suporte tradicional, como jornais, televisões e revistas. Gloria Estefan e os Miami Sound Machine, Conga, 1985, Estados Unidos da América.